tarde. Boa tarde. Charbel Rodrigues. É Charbel ou Charbel? Charbel, excelência. Charbel Rodrigues Calil Dyer. Exato. Vossa Senhoria é engenheiro da empresa Talentec? Correto, excelência. Charbel, a CPI foi instaurada aqui no município, pela essa Câmara Municipal, para apurar contrato licitatório e também autuação, multas em massa aqui no município, através da Resolução 451/2023 da Câmara Municipal aqui de Avaré. O senhor, como depoente, compromete-se a dizer a verdade nos termos legais? Comprometo, excelência. Muito obrigado. Charbel, qual a sua função na empresa Talentec? Eu sou engenheiro de projetos, tá? Na área de vídeo monitoramento dentro da empresa O Talentec. senhor pode puxar um pouquinho mais o microfone? Perfeito. Eu sou engenheiro de projetos da empresa Talentec, tá? Atuando na área de vídeo monitoramento também. A sua formação é engenheiro civil, especialista em trânsito, engenheiro elétrico, mecânico. Qual é a sua Eu especialidade? sou engenheiro eletricista. Eletricista. Isso. Senhor Charbel, o senhor esteve aqui em Avaré para fazer um estudo técnico preliminar? Não, senhor. Não. Como que o senhor obteve as informações aqui sobre o sistema viário aqui do município e os pontos periféricos aonde que estão instalados aqui, que foram feitos preventivamente para instalar os radares do município? O senhor tem como nos informar? Sim. Dentro da empresa, do grupo da empresa Talentec, nós temos uma área operacional que faz as tratativas referentes aos estudos técnicos. Então, o senhor trabalha para Talentec. Talentec, sim. O senhor conhece a empresa Engebras também, né? Conheço. Conhece? O que a Engebras fornece para a Talentec? Fornece os equipamentos, os medidores de velocidade. Entendi. Esses laudos que foram emitidos previamente, referente à instalação desses radares, foram feitos exclusivamente pelo senhor? Não. São feitos pela uma área exclusiva dentro da empresa, a área de operação. Então, o senhor é subordinado a alguém, é isso? Não. Existe uma área. Tem uma hierarquia? Exatamente. E alguém dessa área veio para Avaré? Alguém dessa área veio aqui para Avaré? Sim. Nos estudos iniciais? Sim, veio. Quem? O senhor Vitor. O Vitor, ele trabalha também na empresa Talentec? Sim. Registrado na carteira, é isso? Sim. Você também? Sim. Tá. Passa a palavra ao membro Marcelo Ortega, por favor, Marcelo. Senhor presidente da CPI 001/2023, quem está nos acompanhando aqui, senhor Charbel, doutor também Manuel, né, está aqui conosco. Eu queria entender um pouquinho, o senhor que é especialista nessa área, técnico, como é que é possível fazer um laudo? Porque quando você fala em laudo, você já supõe, né, uma presença fixa aqui, conhecendo cada ponto, né? A senhora Cláudia, que antecedeu o senhor aqui nessa CPI, ela disse que o senhor Vitor esteve em alguns locais, né? Não soube também precisar quais locais, e não foi em outros, né? Se ele foi só em alguns, porque não foi em outros. Como é que é possível emitir um laudo de alta gravidade, né? Que vai impactar a sociedade inteira, vai mexer no bolso e na economia local, sem estar presente? Mas o senhor Vitor esteve presente para realizar esses pontos assim que a ordem de serviço foi emitida, para poder validar a instalação dos equipamentos. Tá. O que nos impressiona também é que a senhora Ateneia disse que nunca viu o Vitor, né? E ela que assinou junto com ele esse laudo, né? Ela disse que levaram até ela e ela assinou o laudo. Então não houve o contato físico entre a autoridade de trânsito, né,
e o senhor Vitor, né? É isso? Vitor Tarley. Vitor Tarley, né? E como é que é feito o laudo na prática? Na verdade, o senhor Vitor, acho que talvez seja a melhor pessoa para explicar, porque são áreas distintas, né? A área dele é bem focada nessa questão dos laudos. Tá bem, sim, senhor, agradeço. Passo a palavra agora ao relator, doutor Hidalgo. Por favor, doutor Hidalgo. Xavier, como vai? Tudo bem? Boa tarde. Vamos lá. O senhor afirma que o senhor Vitor esteve em Avaré. Eu afirmo. Que ele esteve aqui. Diferentemente do que foi afirmado pelo proprietário da empresa, que causa um pouco de estranheza, né? E também pela funcionária Ateneia. Em relação a essas elaborações de laudos, é normal todos os pontos de radar, quase 30 pontos de radar, já que o senhor trabalha numa área, né, serem disponibilizados com a mesma limite de velocidade? Quem define os limites de velocidade é o órgão que está contratando a empresa. É a prefeitura, então, que define em relação ao limite de cada radar? Nos termos que estavam no edital, sim. As alterações no decorrer dos dias, dos meses, também tudo a prefeitura? Precisam ter estudos para validar as velocidades. Então não seria correto a gente ter um laudo técnico de 40 km e hoje a gente ter locais com 50, sem estudo? Eu não saberia responder qual o motivo dessa mudança. Tá. Nem quem solicitou. Sim, exatamente. Tá. É para a prefeitura apresentar um rol de endereços, de pontos, né, para instalar os radares, tem que ter feito um estudo técnico antes, né? Na visão do senhor, que trabalha nessa área, tem uma experiência, como que deveria ter sido feito esse estudo pela prefeitura? Com engenheiro? Não saberia dizer. Acho que cada órgão tem a sua estrutura para definir como realizar esses estudos. Tá. Você concorda comigo que teria que ser feito por alguém que conheça? Com certeza. Né, que tenha um conhecimento técnico que possa realmente avaliar. O senhor é engenheiro elétrico, né? O senhor tem conhecimento, trabalha na área. É diferentemente de pegar o doutor, nós vereadores, e pedir para a gente emitir um laudo de radar, de ponto, de lombada. Eu acho que é totalmente diferente. Então o senhor acredita que precisaria de uma pessoa técnica para isso? Com certeza. Coletar dados de fluxo de veículos, de acidentes, pelo sistema da Polícia Militar na internet, é suficiente para dizer que aquele local carece de um radar? Não é. Precisam de outros estudos também. Pois é. Então aí nós temos, de manhã alguém falou, tem aqui nos registros, né? O secretário Nigro falou que ele compôs o rol de endereços com base apenas no site da Polícia Militar. Ele acabou, como o senhor trabalha com várias localidades que acabaram implantando o radar, foi falado em alto e bom som que somente pelo Infoseg, acho que pelo menos foi isso que eu anotei, que é o sistema da Polícia Militar que a gente determina onde eu quero colocar radar, onde eu vou colocar radar. Na prática, né, o senhor que é profissional nisso, não é assim que funciona, porque os dados acabam sendo diferentes. Cada órgão, cada contratante define os seus indicadores para definir as questões de implantação de radar dentro do município. Tá, e tenta de todas as formas colher maior número de dados possíveis para indicar no lugar correto, vamos dizer assim. Porque se a gente for analisar os pontos que foram, né, instalados em Avaré, subida, onde tinha lombada, radar. Então, se a gente analisar, até o laudo que foi apresentado pela Polícia Militar para nós da comissão, são locais que sequer têm acidente com bicicleta. Então, é estranho. Pois é, e uma questão interessante aí é o passo a passo que a prefeitura seguiu para instalar os radares, através do contrato com a empresa, né? Que é uma empresa que presta serviços, né? Ela não tem participação na decisão local, né, da definição dos endereços dos pontos. Então a prefeitura primeiro escolhe os pontos sem critério nenhum, sem ter um engenheiro, sem ter o laudo, e o laudo é necessário, como o senhor disse, para a configuração daquele ponto como um local que merece um radar.
e depois contrata a empresa para que ela faça o laudo daqueles locais que ela já pré-estabeleceu, para poder, então, ser confirmado e instalar o radar ali, numa ânsia arrecadatória que não tem como esconder. Senhor Charbel, sistema de fluxo veicular e estatísticas foram feitos aqui no município de Avaré? Foram feitos os estudos técnicos para validação de o VDM, que a gente chama que é o volume, né, de veículos por ponto. Como que é feito essa estatística? O senhor Vitor pode elucidar melhor essas questões aí, porque ele esteve em loco para O fazer. senhor não tem conhecimento dessa situação? Tenho conhecimento, mas ele seria a pessoa mais indicada para elucidar melhor como são feitos esses dados. Tá. Passo a palavra ao vereador Marcelo. Por favor, Marcelo. Senhor Charbel, a empresa Talentec, antes de participar da licitação, abriu mão de vir aqui visitar, né, a cidade, conhecer, né, acho desnecessário isso, né? E o senhor acha que essa atividade de conferir se aquele local indicado pela prefeitura no edital como um ponto que merece um radar, essa visita seria importante tecnicamente para poder participar da licitação e propor aí o preço de vocês? Não saberia dizer a respeito. Tá. Enquanto o presidente folheia ali, o senhor tem informação se tudo aquilo que foi colocado na ata de registro de preços foi contratado? Não, por essas questões comerciais, eu não respondo por essa. Sim, senhor. Tudo bem. Senhor Charbel, o senhor fez esse estudo preliminar aqui. E qual outro município referencial que o senhor pode mencionar para a gente aqui, que o senhor fez o mesmo trabalho? Esse trabalho, na verdade, é feito pela nossa área operacional. Sim. Tá? Eu não fiz o estudo, foi o pessoal da área operacional. Temos diversos municípios que são feitos do mesmo padrão. Quais são? O senhor pode citar alguns? Hortolândia. Perfeito. Hortolândia. Taubaté, não? Taubaté. Piracicaba? Piracicaba já não tenho conhecimento. O senhor participou alguma vez de alguma CPI? Nunca participei, senhor. Nunca. Por Marcelo, por favor. É comum instalação de radares em lotes, como foi feito aqui em Avaré? Perdão, excelência. Não... É comum a instalação de radares em lotes, como foi feito em Avaré? 10, 8? Não sei dizer sobre o senhor. O senhor tem algumas considerações a fazer, doutor? Fique à vontade. Só para encerrar. Esse laudo que o senhor assina, que é feito por um outro departamento dentro da empresa, a equipe faz e o senhor só assina. O senhor só tem o conhecimento para assinar, é isso? Na verdade, a minha equipe ela tem independência para assinar. Nós temos um corpo de engenheiros que eles têm independência para assinar esses laudos. Tá, e nesse aqui foi o senhor? Esse laudo, acho que não está... O senhor sabe se o senhor assinou esse laudo? Não, esse laudo eu não assinei. Mostra lá para ele, Rafaela, poder levar lá para ele. O doutor vê também. É esse aqui? É um laudo que ele assinou, é isso? Vocês estão procurando? Tá. Isso aí. Ele assinou lá. Da empresa que chutou o documento. O
senhor conhece Heraldo Rodrigues Pinheiro? Conheço, senhor. Qual que é a atribuição dele na empresa Ele é um técnico. Talentec? Ele é um técnico de operação de campo. O senhor tem conhecimento se ele compareceu aqui em Avaré? Também não? Não saberia dizer, senhor. Tá ótimo. Não vai achar agora, não. Minha mão tá suja, legal. Tem que achar isso aí. Tem laudo de Avaré? É que é muito papel, né, doutor? Não é uma pena achar nada. Tudo é feito por aqui sem base legal nenhuma. Não tem técnico, não tem engenheiro de trânsito. Por isso a pressa de fazer concurso passado, Alexandre. Quem acaba sendo é o Negro. Mas ele não é especialista. Então, mas ele acaba solicitando. Não pode. Secretário de Obras apontando tudo quanto é radar. Com critério.
Nós vamos suspender a sessão por 5 minutos para averiguar uma documentação.
retornando aqui os nossos trabalhos, nós aqui da CPI, verificamos aqui a atribuição do senhor Charbel, né, doutor Hidalgo? É que ele é responsável técnico, né? A documentação que foi juntada que ele seria responsável técnico. Nenhum laudo anterior foi assinado pelo senhor, então. Perdão. Exato, excelência. Sem mais. Sem mais. Eu, da minha parte, tá? Algumas considerações, doutor? Tranquilo, excelência. Muito obrigado. Eu agradeço a sua participação, senhor Charbel. Por favor, pode assinar o termo de depoimento? Muito obrigado, senhor Charbel, pela Obrigado. participação aqui.